Bom, pessoal, vamos dar seguimento aqui, analisando um teste para a diferença entre duas médias populacionais. Então, vamos fazer o teste para as variâncias conhecidas. A situação problema é a seguinte: o Sebrae apontou que em 2020 há uma diferença média na abertura de CNPJ no Brasil entre homens e mulheres. Um estudo recente revelou que o desvio padrão de CNPJs abertos por mulheres é de 1.200 e dos homens 950. Uma pesquisa aleatória, realizada por uma associação de empresários com um grupo de 200 pessoas, ou seja, 100 pessoas do sexo feminino, 100 pessoas do sexo masculino, verificou que a média das aberturas de CNPJs para mulheres era 2.200, enquanto para homens eram 1.900. Verifique a nível de 5% de alfa se a afirmação do Sebrae está correta. Então, o que nós temos primeiro aqui é uma amostra acima de 30 números. Então, nós vamos utilizar a forma do Z observado e analisar através da tabela da normal. O nosso nível de alfa é 5%. Então, agora vamos analisar as hipóteses. O próximo passo é identificar a hipótese, o sistema de hipótese. Então, como aqui na situação aponta que há uma diferença média na abertura de CNPJs, nossa hipótese inicial é que há uma igualdade na hipótese inicial entre a média de CNPJs entre homens e mulheres, e a nossa hipótese alternativa é que há uma diferença entre os CNPJs de homens e mulheres. E aqui nós identificamos os parâmetros da fórmula, O nosso desvio padrão para mulheres 1.200, para homens 950. O número dos grupos 100 para homens, 100 para mulheres, e a média entre homens de 1.900 e a média entre mulheres de 2.200. Pessoal, vamos começar aqui a elaborar a fórmula. Aqui nós temos a hipótese inicial, a hipótese nula e a hipótese alternativa, e aqui nós vamos preencher esta fórmula. Aqui nós vamos preencher com as médias respectivas, E aqui nesse M1 menos M2, quer dizer que sobre a condição nula, Essa aqui, a nossa média é igual a zero, Porque quer dizer que existe diferença, enquanto esta aponta que não existe diferença, que as médias são iguais, essa aponta que existe diferença. Então, aqui nós vamos preencher as médias respectivas. Aqui a nossa hipótese nula vai ser igual a zero, ou delta, dividido pela raiz quadrada do sigma, que pode ser a variância ou o desvio padrão, ao quadrado, dividido pelo número do N. O N é a população. Se nós tivermos um grupo de 200 pessoas, então nosso N1 vai ser 100. E aqui a nossa segunda variância, ou desvio padrão ao quadrado, dividido pelo número de pessoas, que foi 100. Então, nosso Z observado vai ser a diferença das médias, 300, dividido pela raiz quadrada da variância, ou desvio padrão ao quadrado, dividido por 100, mais a variância ou desvio padrão ao quadrado dividido por 100 da segunda amostra. Então, nosso Z observado vai dar 4,92. Aqui nessa parte, nós vamos observar com representação gráfica, da distribuição normal, que é esse gráfico, como nós vamos analisar nossa hipótese. Primeiro, saber que na hipótese alternativa, nós temos uma hipótese de diferença. E nós vimos lá atrás que a hipótese de diferença quer dizer que você vai ter um teste bilateral, ou seja, um teste com área crítica ou região crítica à direita e um teste com área crítica ou região crítica à esquerda. E neste meio aqui é a sua região de aceitação. Então, nós vamos agora ver na tabela de distribuição normal, onde nós vamos encontrar o valor da aceitação. Bom, para sabermos como procurar o número na tabela, da distribuição normal,
é necessário nós entendermos que se nosso teste é bilateral, nós sabemos que nosso alfa é de 5%. Então, a região crítica à direita vai ter a metade do nosso alfa e a região crítica à esquerda vai ter metade do nosso alfa. Vemos que a metade da curva ela tem 50%, nós vamos tirar 50%, tiramos o nosso 2,5%, que vai ficar 47,5%. A metade da curva tem 50%, nós sabemos. Então, vamos retirar esse 2,5% do nosso alfa para ver o quanto equivale essa região de aceitação. Então, 50% menos 2,5% vão dar 47,5%. Transformando em números decimais, vamos ter 0,475. Agora, vamos procurar esse valor ou aproximado dentro da tabela da distribuição normal. Então, estamos aqui na tabela da distribuição normal, vamos procurar o nosso valor, nosso Z crítico, né, que é esta área aqui que está lá no gráfico. O nosso valor encontrado foi de 0,475, né, correspondente a 47,5%. Então, nós vamos verificar que ele está nessa coluna aqui, a coluna 6 da segunda casa decimal, e na 1,9 da primeira casa decimal. Então, nós temos o valor do Z crítico igual a 1,96. Na nossa tabela de distribuição, nós encontramos o valor que na primeira casa decimal era 1,9, né? E a segunda casa decimal era número 6, então deu 1,96. Nossa região do Z crítico vai estar aqui, né? 1,96 positivo e 1,96 negativo. Agora, o que nós vamos fazer é encontrar o Z observado onde ele se encontra dentro deste gráfico. Concordamos que o 4,092 ele vai estar na região crítica, porque ele está depois de 1,96. Se o seu Z observado ele pertence à região crítica, né, no caso aqui do 4,092, ele pertence à região crítica, porque ele está além de 1,96. Ele não está entre 1,96 positivo e 1,96 negativo. Então, agora nós vamos concluir a nossa hipótese. Vamos partir para a conclusão. Se o nosso Z observado ele pertence à região crítica, então nós vamos rejeitar a hipótese alternativa de que existe diferença entre a média de CNPJs na abertura para homens e mulheres? Não. Por quê? Quando a nossa região crítica ela pertence ao grupo do nosso Z observado, nós devemos aceitar a hipótese alternativa e rejeitar a hipótese nula ou a hipótese inicial. Então, com um alfa de 5%, afirmamos ou rejeitamos a afirmação do Sebrae de que há uma diferença significativa na abertura de CNPJs? Nós afirmamos que com o nível de alfa 5%, ou seja, com um nível de certeza de quase 95%, que há sim uma diferença na abertura de CNPJ por homens e mulheres.